Lefi é suede ayaulela mema. Hoje eu quero trazer uma mensagem, não é agitar mais do que ainda está agitada a população, mas é a realidade bíblica que já de alguns anos, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 7, já falava concernente às guerras que Jesus descreve em Mateus 24, que haveria guerra, nação contra nação, fome, peste, praga, terremotos, todo o caos que já está estabilizado para despertamento nosso, que o fim já vem, e a vinda do Senhor Jesus Cristo para aqueles que aguardam e confiam é mais um fortalecimento edificante da nossa fé. Mas o capítulo 7 de Ezequiel, ele vai falar a respeito disso, concernente não só a Israel, mas toda a terra e a humanidade. O capítulo 7, a epígrafe é: o fim vem, o fim vem. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos. Trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará, e os meus olhos não terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, e despertou-se contra ti, eis que é o que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora despertarei depressa o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará os meus olhos, nem terei piedade conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti as tuas abominações, estarão no meio de ti, sobre ti, e sabereis que eu sou o Senhor, que castigo. E eis que dia veio a tua ruína, já floresceu a vara e enverdeceu a sua soberba. A violência se levantou em vara de impiedade, nada resta deles, nem da sua multidão, nem dos seus arruídos, nem haverá lamentação por eles. Vem tempo, é chegado o dia, que se cumprirá, não se alegrará, não se alegre o que vem, não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles, porque o que vende não tomará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão não se tornará atrás sobre toda a sua multidão, e ninguém fortalecerá a sua vida com as suas iniquidades. Tocaram a trombeta, e todos se prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque sobre toda a sua multidão estará a minha ardente ira. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá à espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. E só escaparão os que dentre escaparem, mas
Estarão pelos montes, como pomba dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as nações, todas as mãos se enfraquecerão, todos os joelhos se destilarão água. E cingirão de pano de saco, cobrirá o temor de sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre toda a sua cabeça calva. A sua prata lançará pelas ruas, o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque em si foi o tropeço da sua maldade. E a glória do seu ornamento ele pôs em magnificência, mas fizeram pela imagem das suas abominações coisas detestáveis. Por isso eu a tornei a eles como uma coisa imunda, e será entregue na mão dos estranhos por presa, os ímpios da terra por despojo, e o profanarão. E desviarei dele o rosto, profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueador e profanarão. Faze uma candeia, porque a terra está cheia de crimes, de sangue, as cidades cheias de violência. E farei vir os piores entre as nações e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes. Os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição. Eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão profeta em visão, mas do sacerdote perecerá a lei, dos anciãos o conselho. O rei se lamentará e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão conforme o seu caminho lhes farei, com que o seu juízo o julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Então nós vemos que conforme diz que pragas virá sobre toda a terra, todo comunho que já está macumunado, como aqui no livro de Ezequiel, de Malaquias, também reforça. No capítulo 13, dá uma exortação, do versículo 7 ao 9, a epígrafe fala: o pastor é ferido, o juízo final, a exaltação da igreja, e diz: ó espada ergue contra o meu pastor, contra o varão, contra o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que duas partes delas serão extirparão, mas a terceira parte restaurará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e purificarei como purifica a prata. Provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu ouvirei e direi. E o meu povo, ele dirá: o Senhor é o meu Deus. A palavra de Deus fala de acontecimentos ainda de muito forte. Hoje nós estamos vivendo com peste, com pragas, com guerra bacteriológica, por toda essa corruptividade. Quando fala de guerra, está falando de guerra política, financeira, que hoje é o caos, não a guerra de armamentos físicos, como a primeira, a segunda e a terceira guerra está por vir. Não será mais bomba atômica. É como está aqui em Zacarias 14, versículo 12. E quando se levantará a nação contra Jerusalém,
que tem o vale de Gog e Magog. Aqui existe um vale que ainda não está ainda em visão, mas, como falou no livro de Judas, que disse Enoque, o sétimo depois de Adão, que viu o Senhor com milhares dos seus santos para protegerem Israel. E aqui no capítulo 14, versículo 4, diz que naquele dia estarão seus pés sobre os montes das oliveiras, estará de fonte de Jerusalém para o oriente, os montes das oliveiras será fendido pelo meio, para o ocidente, e haverá um vale grande, e a metade do monte se partirá para o norte, a outra metade para o sul. E fugireis pelos vales e pelos montes, porque pelo vale dos montes chegará até Azael, e fugireis assim como fugiu do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então virá o Senhor, o meu Deus, todos os seus santos contigo, ó Senhor. E aqui diz o versículo 12, para termos um maior entendimento: e essa será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. As suas carnes será consumida, estando eles de pé, lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá e haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu irmão, e alcançar-se-á cada um contra a mão do seu companheiro. Então nós vemos que muitas coisas do que está só no início desses acontecimentos, o povo ficando em pânico, atribulado, mas a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes que não se abalam. E nós estamos vivendo esses últimos dias, conforme diz a palavra de Deus, o livro de Judas, que é o único capítulo, ele fala contra os ímpios, falsos mestres. Ele diz: amado, procurando-vos escrever com toda diligência acerca da comum salvação, tive a necessidade de escrever e exortar a trabalhar pela fé, uma vez que foi dado aos santos, porque introduzirão alguns que já antes estavam escritos, para que este mesmo juízo, homens ímpios, que converte a dissolução a graça de Deus e nega ao Deus único, dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero vos lembrar, como já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, os anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram as suas próprias habitações, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o dia do juízo, naquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles indo após a carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E como também esse, semelhante, adormecido, contaminado na sua carne, rejeita a dominação, vituperam as autoridades, como o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais e se corrompem. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Perecerão na contradição de Corá. Estes são mancha em vossas festas de caridade, banqueteando convosco, apresentando-se a si mesmo, sem temor,
são nuvens sem água, levada de um vento para uma outra parte. São como árvore murcha, infrutífera, 2 vezes morta, desarrigadas. Ondas impetuosas do mar, que escuma as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo que eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra toda e contra dentre eles todos os ímpios, por toda a sua obra de impiedade que impiamente cometem, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores dizem contra ele. Esses são murmuradores queixosos da sua sorte, andam segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando pessoas por causa dos interesses. Mas vós, amados, lembrai-vos da palavra que foram predita aos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haverá escarnecedor e andarão segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisão, sensuais, e não têm o Espírito, que é o de Deus. Exortação final, a doxologia. Mas vós, amado, edificai-vos vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Convertei-vos vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a vida eterna os alcance. Apiedai-vos de algum que estão duvidosos, salvai alguns arrebatando do fogo, tendo deles misericórdia, com temor, aborrecendo até as suas roupas manchadas do pecado e da maldade da carne. Ora, aquele que é poderoso para guardar de tropeçar, apresentar-vos irrepreensivamente com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio, o poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Mema. Amém? E fica esse despertamento. Escarnecedores já estão aí, abominações, guerras industriais, política, financeira, científicas, as industriais criando esses vírus, fungos, bactérias, para se cumprirem, querendo ou não, toda a movimentação luciferiana é a ação imperativa, tudo está sob o controle e o domínio do nosso Deus. Mas, para você, cristão, busque o Senhor, você que está desviado. Eu não acredito nisso, eu acredito naquele que não está mantendo a relatividade com o Senhor. Porque o salmista disse: se eu subir ao céu, lá tu está. Se eu descer as águas, tu também está. Se eu me esconder na escuridão, ali tu está. Então, noite e dia, para ti são as mesmas coisas. Não poderá o homem fugir nem escapar do juízo homologado. Mas o Senhor diz que os que confiam nele, terão a futuridade de uma vida eterna. Não estará eles perecendo eternamente. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse perecerá. O livro de Apocalipse, aqui, para a gente finalizar e encerrar, diz que todos compareceremos ao grande tribunal, naquele grande dia. Todos estarão diante do grande trono. Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para ele. Vi mortos grandes e pequenos, são autoridades de eminência e evidência, são doutores,
são professores, são ministros, são aquelas autoridades que se acham acima de tudo, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, abriu-se outro livro da vida, e os mortos foram julgados pelas suas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. E deu os mortos, os que nele havia, e os mortos do inferno, deram-lhe os mortos que havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. E encerrando, capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Que vem e que diga: vem. O que tem sede, venha. A quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico, todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, e que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles praga que estão neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa que está escrita nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ai, aulela. E por isso que eu afirmo que Lefe é suede, ai, aulela. Fiel é Deus, aleluia. Amém. Tenham todos um bom dia.